eu vou falar um pouco dessa coisa do confinamento, da situação atual, como que mudou, né? A última live foi segunda-feira passada, como que mudou a situação em 7 dias, né? Como que eu acredito que cada dia que eu acordo, eu estou acordando com uma cabeça diferente, com mais informações e com uma cabeça e um posicionamento diferente, né? Então, primeiramente, quando a gente começou a perceber todo esse cenário, eu estava em São Paulo, já expliquei isso na live semana passada, eu consegui, de certa maneira, ter o privilégio de ter uma informação uma semana antes, e uma semana agora vai contar muito, né, gente? Assim, tenho amigos que estão na Itália, na Espanha, e estou em constante contato com eles porque eu quero me precaver do que está por vir, tá? A gente não sabe o que está por vir, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar o que já aconteceu e perceber com especialistas informações que não sejam fake news, etc. O que está por vir é importante. É importante a oração, é importante a reflexão, o pensamento positivo, né, de acreditar que o Brasil, por diversas possibilidades, pode ser que seja diferente, mas a gente também tem que pensar o que pode acontecer, né? A gente não pode fechar os olhos a isso, enfim. Então, nas últimas semanas, essa última semana de 7 dias, nós mudamos completamente o nosso posicionamento, né? A nossa prestação de serviço. Quem é cliente não só do Trust, como da Vestida de Branco e da Debut, perceberam isso, né? As nossas ações pontuais de trazer o máximo de informação possível com antecedência. Nós não estamos esperando as coisas serem posicionadas, né? As informações virem, assim. Nós estamos usando estratégia mesmo do que o fornecedor pode ter dificuldade nesse momento. Conversamos com muitos individualmente, então a conexão agora foi muito importante, porque os fornecedores estão me abordando individualmente, eu soluciono a situação dele, dou o meu aconselhamento tanto financeiro quanto jurídico, e aí eu faço tipo um case e publico para todos os outros nas nossas redes sociais, justamente para as pessoas entenderem a importância de cada posicionamento. Eu não sou advogada, eu sou formada em economia e engenharia civil. Jamais imaginei que eu ia usar tanto meus conhecimentos de economia para poder usar no nosso mercado, né? Então, as orientações financeiras que eu estou passando para todos eles são orientações que eu utilizo nas minhas empresas, da mesma forma que eu tenho um outro grupo de empresários de startup e um outro do mercado de comerciantes, né? E eu estou agindo da mesma forma, porque eu acho que nesse momento a gente tem que ajudar para a gente não enlouquecer na loucura que a gente vai ter aí de informações. Então, tem um jargão, assim, né, que a gente pode falar que é um título, que é um estudo, que é um conhecimento, que é a gestão de crise. A gestão de crise, por diversas vezes eu estudei ela na faculdade, na minha pós, depois eu tive a oportunidade de estudar dentro de uma empresa grande que eu trabalhei, porque a gente era na área de gestão, então a gente tinha que ter aquela coisa bem teórica. E eu jamais ia imaginar que eu ia utilizar. O que estamos vivendo, gente, não é uma crise, é muito diferente, é mais do que uma crise, né? O que estamos vivendo é uma mudança no modelo completamente econômico e político que nós vamos ter daqui para frente. Então a gente tem que olhar para o cenário, estudar, entender e ir atrás de informação, é muito importante, tá? Espero que vocês em casa estejam aproveitando esse momento para poder se munir de muita informação. Eu não digo que vocês tenham que ficar olhando notícias ruins, informação inclusive na TV, às vezes a gente fica mais apavorado do que qualquer outra coisa. Acho que primeiro, resumindo o que pode ser feito individualmente agora, é o isolamento 100%, né? É sair para comprar alimento, é isso, e as pessoas ainda estão com essa dificuldade. Nós tivemos situações de fornecedores nossos nesse final de semana, que os noivos, né, a polícia entrou para poder impedir realmente desse evento ser realizado. E é isso, a gente não pode infringir isso, a gente tem que respeitar as autoridades. Então, o fato dos estabelecimentos estarem com alvará suspenso não possibilita com que o cliente faça o evento num lugar privado, em um sítio, em uma casa, que foi o que aconteceu com alguns eventos no final de semana passado, tá? Primeiro, o posicionamento da sua empresa, ele tem que ser muito claro.
né? Isso vai, inclusive, evidenciar para o seu cliente que tipo de profissional que você é. Você está com um decreto, né, por enquanto estadual, né, de não aglomerar, de focar nas atividades essenciais, que sejam presenciais. Todas as atividades online podem acontecer, mas as atividades presenciais, elas têm que ser essencial. Então, a sua empresa, primeiro, ela tem que tomar uma postura de vocês, dos membros dessa empresa, né, como cidadãos, né? Então, se alguém quiser fazer degustação, se alguém quiser experimentar um vestido, se alguém quiser algo presencial, além de estar infringindo os decretos do Estado, né, São Paulo e Minas, que são os que nós temos maior audiência aí, nós estamos infringindo nosso papel como cidadão. Isso não é essencial. Negociações podem ser feitas, né, com garantias depois. Se não gostou da degustação, se acha que tem que trocar o modelo do vestido, enfim. Depois que essa loucura passar, a pessoa ter opções para ela poder migrar, ter devolução, enfim. Aí você pode criar as regras que sejam possíveis, né? Mas, sobretudo, não é hora para isso. Não é hora para os clientes finais aproveitarem esse momento e simplesmente anteciparem as reuniões presenciais que aconteceriam lá na frente, porque eles estão de férias. Não é férias, gente, é muito sério o que a gente está vivendo. Porque quando esse cliente deslocar, ele pode estar pegando Uber, ele pode estar contaminado e apertar o botão e contaminar alguém que está no mesmo prédio que você. Ele pode, inclusive, te contaminar, porque 80% das pessoas são assintomáticas e todas elas demoram de 2 a 4 dias para começar os sintomas. Então, ele pode ter acabado de contrair e ir até você e não ter sintoma nenhum. E ele pode já estar com o vírus totalmente incubado e você não ter os sintomas e te transmitir. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que realmente ter a postura como cidadãos. E nos reinventar, que é a outra questão. Que eu percebo que, ao mesmo tempo, não é parar de trabalhar. É olhar para o seu negócio e ver as possibilidades que ele tem para que ele possa mudar, tá? Então, reuniões por Skype, Zoom, você tem várias ferramentas, muitas delas liberaram até algumas versões que seriam pagas. Você, às vezes, fala assim, nossa, mas não tem como, é muito impessoal. Tem, gente, tem como sim, tem como fazer. É só a gente começar, mas nunca funcionou, mas nós nunca vivemos o que estamos vivendo, né? E o mais importante de tudo, quando eu comecei a perceber o impacto dessa loucura, né? E eu tenho 7 empresas, 3 delas no mercado de evento e 4 delas no mercado tradicional, com loja, minhas lojas estão fechadas, antecipei férias dos meus funcionários e tal. Quando eu olhei para esse cenário, eu acreditei que as empresas de eventos elas estariam mais impactadas, tá? Depois, quando eu percebi que era realmente o fechamento total, né, e não havendo uma estrutura, e não é só a estrutura online, tá, gente? Porque não é só ter um e-commerce. Eu vou dar um exemplo da minha loja física. Eu tenho uma loja de lingerie, e a gente tem e-commerce, enfim, temos WhatsApp, Instagram, a gente já fazia as vendas. Mas prestem atenção no que eu vou falar. Quem vai pensar em comprar lingerie nessa confusão que nós estamos, entende? É uma coisa absolutamente supérflua. Ela pode ser adiada, tá? Eu tenho uma outra loja de açaí, que inclusive é entregado pelo iFood, Uber Eats e tal. Alimentação, a gente até fez algumas entregas no sábado, que foi o último dia definitivo que nós abrimos e nós tomamos essa decisão. É alimentação, mas é uma alimentação supérflua, entende? Que as pessoas agora elas estão olhando, elas estão escolhendo o que elas vão fazer. Então, as empresas físicas, e eu tenho algumas delas para poder trazer este exemplo, nem são todas que vão permanecer justamente porque elas estão com uma dificuldade muito grande. Agora, no mercado de eventos, nós temos um outro cenário, e é por isso que é importante essa live de hoje, né? Um outro cenário que as pessoas já estavam organizando eventos para o segundo semestre, que irão acontecer, com certeza absoluta, porque as pessoas vão voltar a ter a sua dinâmica. Quem vai casar no segundo semestre já fez a maior parte do investimento. Então, como não teremos decreto, não tem como ficar adiando e cancelando sem nenhum tipo de cobrança. Só que faltam algumas coisas para elas fecharem, né? Então,
elas podem estar decidindo isso por agora, assim como o primeiro semestre do ano que vem. Então, como isso já estava no planejamento, é muito provável que elas continuem consumindo e fechando o contrato. Então, o fornecedor tem que se adaptar ao atendimento online, tá? Se alguém aqui estiver assistindo e tiver, não, mas o meu é impossível, manda aqui pra mim pra gente ver se é impossível mesmo. Porque no meu entendimento, todos os fornecedores do mercado de evento conseguem fazer venda online pela uma conversa, dando garantias. Vou dar o exemplo de buffet, que vocês vão pensar assim, mas tá, buffet, como que a pessoa pode fechar um contrato de buffet? Como é que você vai fazer degustação com essas pessoas, né? Você tem duas alternativas que eu vejo, por exemplo. Uma delas é você criar um menu degustação que você pode colocar dentro de uma plataforma e fazer a entrega disso. Ou, se não quiser fazer algo que às vezes pode ser que pessoas comprem e não tenha nada a ver com a sua empresa, você pode fazer isso internamente, né, com custo, tá, gente? Tem que ter custo, porque vão ter pessoas que vão se aproveitar dessa situação. Então, um momento excelente para os buffets começarem a trabalhar como é trabalhado em São Paulo, né? Que a degustação é cobrada. Então, a pessoa compra o menu degustação, porque ela entende que ela pode... ela não vai ter tudo que está no casamento. Você pode mandar algum tipo de orientação para poder esquentar, para poder fazer alguma coisa que tenha que ser feita quando isso chegar, porque às vezes vai chegar não tão no jeito de servir, enfim. Ou uma outra solução é os buffets fecharem o contrato e possibilitar, depois da degustação, a escolha do casal. Então, fecham, dão uma pequena entrada, depois da degustação, sem multa nenhuma, eles conseguem cancelar o contrato e esse valor é estornado, tá? Então, olha só, existem formas de pensar, vocês têm que pensar sempre assim, o que meu cliente está pensando nesse momento? O que meu cliente pode, o que eu posso facilitar para ele continuar fechando os contratos do evento dele e eu posso gerar confiança para ele, né? Então, mais uma vez, por exemplo, o Trust é um ótimo ponto, porque o Trust, ele validou esses fornecedores, ele tem uma validade, né, de 6 meses para o buffet e decoração e de 1 ano para os demais segmentos. E a gente já sabe que quando a pessoa comprou esse certificado, ela foi validada, houve avaliação dela, então ela estava saudável financeiramente. Agora, a nossa busca incessante é de continuar mantendo todos os fornecedores do mercado saudáveis. Eu não só estou pensando nos do Trust ou os vestidos de branco, eu estou pensando no mercado, para que esses eventos futuros sejam feitos, realizados, né? E quando eu falo disso, aí a gente vem num ponto muito, muito importante, que é sobre os cancelamentos no nosso mercado. Né? Os cancelamentos aconteceram poucos, a grande maioria adiou, então essa bandeira é muito importante a gente levantar, adie, não cancele. Fornecedor que está inviabilizando, não está facilitando para o cliente final, vai ficar mal visto no mercado e vai ter problemas, porque é realmente muito complicado para todo mundo. Gente, vai respingar em todo mundo. Não tem como você tentar proteger sua empresa e achando que não vai respingar em você. Essa atitude, inclusive, será egoísta. As pessoas vão perceber que você está querendo ganhar no mercado quando você cobra uma multa, alguma coisa para poder reagendar, e essa multa não tem sentido, não tem lógica, né? Não é uma lógica de... a gente não está falando de lucros cessantes. Os lucros serão cessados. A gente tem que sobreviver com as empresas, entende? O que é o lucro cessante, né? É quando você deixa de lucrar com algo. Nesse momento, nós vamos ter que abrir mão disso para a gente lucrar lá na frente, para a gente estar vivo lá na frente. Então, o que eu acho é o seguinte, eu não estou falando para vocês reagendarem e não havendo necessidade de alguma atualização do valor. Eu não vou chamar isso de multa, tá? Atualização do valor. Isso pode acontecer com os buffets, isso pode acontecer com os espaços, principalmente que eles são locados, tá? Isso pode acontecer com uma série de fornecedores. E é muito importante eles colocarem com convite, que tem um papel que vai ter o reajuste. Então é muito importante que vocês estejam protegidos nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem empresa falando, olha, mas eu vou realocar todos os meus eventos no segundo semestre e aí eu vou ficar sem data para vender. E aí eu não vendendo essas datas,
né, que seriam no segundo semestre, foram ocupados, eu fico sem meu fluxo de caixa. Então, essas empresas elas precisam repensar o modelo delas, porque senão elas vão criar uma exposição muito grande no mercado, que na hora que eu voltar a ficar aquecido, ela já criou atrito. Os clientes finais eles estão conversando entre eles, já criou atrito, né? Então, a imagem não fica tão legal. Então, é nesse ponto que eu acho importante. Eu não estou fazendo aqui como regra, tá, gente? Tem que fazer ou não tem que fazer. Eu acho que são pontos que precisam ser levados em consideração. Quando a gente fala de realizar o sonho, faz um feed bonito, um Instagram legal, se posiciona dessa forma, e na hora que o bicho pega, o fornecedor, ele só está olhando o lado dele, né? Aí a gente chega num... Tá contrastante essa situação. Seu brand está completamente equivocado. Não adianta ter feed bonito, falar que está preocupado com o sonho do cliente final, se você não está envolvido e você não entendeu que vai respingar em todo mundo, né? Então esse posicionamento é muito importante, facilitar. Então a gente está numa troca muito legal nos grupos que a gente tem. Se você não faz parte da Vestidos de Branco, você é um fornecedor do mercado de casamento, a gente tem um grupo aberto que é do método, do Trust, do certificado Trust. E aí você vai entrar na bio e lá tá escrito assim, Telegram. Lá a gente vai colocar as informações. E eu, inclusive, vou colocar hoje informações que eu coloquei para o meu grupo de Vestidos de Branco, dos fornecedores. Na semana passada eu vou começar a publicar lá com pontuações específicas, que a gente tem fornecedor lá que não é do mercado de casamento especificamente, mas eu vou começar a publicar lá uma por dia pelo menos, para que vocês possam entender e ter acesso a informações como empresários do mercado de eventos e principalmente dos eventos sociais, porque a gente tem uma característica diferente, né? Então vamos lá. Aqui, ó, a White Dress é um fornecedor nosso que tem trust, tá na Vestido de Branco. Vão perder agendas, por exemplo. Vou dar o exemplo de vocês, tá, Paula? Eu acredito que seja a Paula que tá por aí. A Paula teve um procedimento super solidário de entender o lado, quem está do outro lado, e ao mesmo tempo proteger a empresa dela, porque ela também não pode simplesmente não olhar para isso, porque ela tem uma equipe, ela tem funcionários, ela tem as responsabilidades dela, né? As compras que ela fez, que é em dólar, enfim, tudo isso acontecendo. Tem vestido chegando que ela ainda não pagou, o dólar está disparando. Então, tudo isso tem que ser orientado, né? Então vamos lá. Aqui, ó, ela está até fazendo consideração aqui, ó. Muitas empresas desejam investir em marketing social e creio que ele começa com os públicos mais próximos, equipe e clientes, com certeza absoluta. Então, nessa hora, numa situação como essa, o digital, o marketing digital, o seu posicionamento, ele vai ser importantíssimo. Mas não adianta você ter um discurso e agir de uma forma diferente, gente. Isso não cola mesmo. Não adianta você achar que você tem um posicionamento como marca e agir de uma forma completamente diferente, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Vou dar o exemplo da Paula, que é um exemplo que, inclusive, ela me permitiu compartilhar com os outros fornecedores de vestido de noiva. E foi muito enriquecedor, né? Que é quando a noiva contrata o primeiro aluguel e ela remarca o casamento e ela passa a ter acesso ao segundo aluguel. E aí quem era segundo virou primeiro. Da mesma forma que ela não vai chegar para quem era segundo e falou agora é primeiro, você vai ter que pagar um valor, porque essa noiva que vai casar em setembro, outubro, não tem nada a ver com essa história. Ela também não consegue simplesmente abaixar o valor para o segundo aluguel. Ela está possibilitando entregar o mesmo vestido outra data sem cobrar a transferência do cliente. É muito importante as pessoas entenderem que a força maior, veja bem, que está na maioria dos contratos, né? Caso fortuito ou força maior, nós temos que falar o que está acontecendo agora, nós vamos utilizar o recurso do força maior, que é quando está fora do nosso alcance, não é uma ação humana, é uma ação que vai além, né? A pandemia é tida como força maior. Ela é para o cliente final, assim como é para o fornecedor. Então, ambos estão numa situação que ambos podem utilizar essa cláusula do contrato para poder se resguardar e justificar a sua atitude, né? Seja mudando a data, ou seja, fornecedor que não tem a data no futuro e fala, não consigo te atender, você tem que escolher uma outra data. Aí o cliente faz a escolha de não fazer uma segunda opção, uma terceira opção. Porque o cliente vai ter que escolher, dentro dos segmentos que ele está contratando, quais que ele prioriza para a data nova dele, né? Então isso é muito importante. Então olha só, nessa posição que ela deu, ela
foi solidário de não cobrar o reagendamento, ok. Está possibilitando fazer a troca do modelo. Se a pessoa fizer muita questão de que seja um primeiro aluguel e foi uma coleção nova, ela está possibilitando que a pessoa pague a diferença, né? Certamente ela vai ter pessoas que não vão concordar com esse posicionamento dela, mas ela está facilitando. O que ela não consegue fazer, assim como eu acho que nenhuma empresa de vestido deveria fazer, é devolver a diferença entre o primeiro e o segundo aluguel para esse cliente. Por quê? Que eu acredito que essa é a forma mais razoável. Por que eu estou falando que eu acredito? Primeiro, que eu não sou advogada. Segundo, os advogados vão te responder muito parecido com o que eu estou respondendo, que não tem jurisprudência. O que é não ter jurisprudência? Quando um advogado ele pega uma causa, ele vai verificar o que já aconteceu, se tem algum caso parecido com aquilo. E o que nós estamos passando na economia nunca aconteceu antes. Então não tem jurisprudência, não tem como ter um caminho, um alerta, alguma coisa que seja tido como referência. Então vai depender da interpretação das duas pessoas que estão lendo aquele contrato, do bom senso dessa relação. Por isso que é muito importante negociar. Se a coisa for para ser judicializada, se entrar no processo, vai depender da interpretação de cada juiz, gente. A gente não sabe. Então, o que eu estou falando aqui é algo que eu estou tentando usar a razão. Da mesma forma que a força maior é para os casais, é também para os fornecedores. E por isso é muito importante você documentar. Primeiro, que você está pronto para poder ajudar e está solidário, né, ao seu cliente e tentando facilitar tudo. Por isso, a linguagem que você usa, as opções que você dá para o seu cliente são extremamente importantes nesse momento. Nada de áudio, nada de ligação, porque isso não tem como comprovar. Os áudios não tem como ir para um processo. O ideal é por e-mail, mas mensagens escritas de WhatsApp também podem ser roladas no processo, tá? Então, mesmo se você negociou e conversou com ele no WhatsApp, cuidado, porque o WhatsApp às vezes dá aqueles pane deles, ainda mais esse dia está sendo muito utilizado, e pode ser que não fique salvo. Faça print dessas conversas. E depois, se você chegar a uma negociação final, redija um e-mail e anexe todos no corpo do e-mail. Não é anexar no arquivo, tá? Anexe no corpo do e-mail tudo que esse cliente e vocês negociaram e sempre ali pontuando que você está ouvindo o seu cliente, que você está com a melhor intenção do mundo, porque é isso que a gente chama de boa-fé. Né? O direito chama isso de boa-fé. Que é quando você, na relação, tem a intenção de que tudo ocorra bem. Essa intenção precisa ser colocada. Tem fornecedores preparados, graças a Deus não são fornecedores nossos, assim, que estão envolvidos no trânsito, porque a gente está dando essa orientação. Tem fornecedores preparados que está entrando no embate com o cliente, gente. Ali, essa relação de boa-fé, ela começa a ficar ríspida. E você pode ter vários tipos de interpretação, né? O que é escrito, às vezes, é mal interpretado. Então, tenham muito cuidado e sempre escrevam, tá? Escrevam isso. Então, olha só. Mesmo tendo a escrita por WhatsApp, documentem depois por e-mail. A Elaine aqui do BH Casamentos está falando. BH Casamentos. Conversem por e-mail, pelo amor de Deus. Esse é o ideal, tá, gente? É o ideal. Pior das hipóteses, escrita no WhatsApp pela agilidade. E não conversem por telefone, por áudio. Absolutamente nada. Você pode, inclusive, falar isso com o seu cliente. Não, eu estou nessa situação, nesse cenário, estamos preferindo conversar apenas por escrito. Por quê, gente? Porque pode acontecer desse casal reagendar. E nesse reagendamento, ele precisar reagendar de novo, e etc. Coisas podem acontecer nisso. Então, você tem que estar o máximo possível documentado, tá? Entender que o cliente pode mudar, gente. Isso é muito importante. Ele pode concordar com você agora e depois dizer que ele ficou sem escolha, sem opção. Então, tudo tem que ser documentado para que qualquer pessoa que lê, qualquer pessoa, um leigo ou um juiz, ele consiga entender que houve boa-fé, que houve intenção sua, né, de informar todas as opções que ele tinha. Então, é muito importante a gente ser solidário, mas é muito importante a gente entender que vocês precisam estar resguardados, porque, infelizmente, tem gente que quer aproveitar da situação, tá? Tem um caso específico de um noivo que fechou com um dos nossos fornecedores e ele já estava com a intenção de cancelar o casamento. Ela, inclusive, tinha conversas, né, solicitando, porque o relacionamento não já estava bom. E estão usando desse momento para poder cancelar e querem 100% do estorno dos contratos. Então, vamos lá. Há, inclusive, prova de que
essa situação já foi solicitada anteriormente. Então, olha só, muito importante vocês ficarem atentos em relação a isso. Documentem, né, por escrito, essa é a dica número 1, com certeza absoluta. Eu vou até anotar aqui, porque depois a gente vai fazer uma reflexão e vamos mandar uma cópia. Então, tudo por escrito, esse é o primeiro momento, né? Segundo momento, identificar o que o cliente tem e mostrar para ele a sua intenção de que o evento dele aconteça. Então, a sua verdadeira intenção de que vai fazer do máximo que você puder para possibilitar que aquele evento aconteça. Isso é muito importante, tá? É muito importante. Terceiro, a gente tem situações que vocês precisam especificar para o seu cliente, tá? Mostrar para ele a importância que cada trabalho que você teve antes da entrega final teve, inclusive o custo disso. Alguns contratos o que esse mercado vai, o que essa situação vai nos dar de aprendizado principal é valorizar um bom contrato, que é a parte advocatícia, né, gente? E os assessores. São 2 profissionais que eu acho que o mercado vai começar a valorizar demais. Então, nós estamos com uma assessoria jurídica, então tudo que eu estou falando com vocês é coisas que já estão acontecendo nessa última semana para cá. Eu falei aqui, porque eu vou lendo as mensagens, aí eu fico querendo voltar no assunto. Então, a Elaine falou assim, por escrito, é muito importante que seja por e-mail. Só que tem coisas que já aconteceu, que a gente já está uma semana nessa confusão. Tem mensagens que já foram trocadas. Então, às vezes tem áudio no meio dessas mensagens, onde as decisões foram muito cruciais. Então, é importante você verbalizar isso e escrever isso no e-mail. O que foi negociado, o que foi colocado. Em tal dia você entrou em contato, para escrever, narrar o que aconteceu, mandar para o cliente. Por quê? Se ele receber e você está narrando algo diferente do que ele falou, ele vai contestar por e-mail. Se ele recebeu e falou, é isso mesmo, né, que a gente está conversando, então atualize seus clientes naquele momento que você está na negociação. O que você já negociou, já fez aditivo, ok, mas deixe salvo o que você tiver escrito por WhatsApp. E a partir de agora, só faça a relação de e-mail. Então, você vai relacionar toda a negociação que você fez e vai pôr no e-mail, um por um, para que vocês possam continuar a negociação do e-mail a partir dali, tá? Para quem não assinou aditivo ainda. Outra informação importante, não é para ser feito um novo contrato, sim um aditivo. É muito importante vocês entenderem isso. Quando você faz um novo contrato, você zera a relação anterior. E tudo que está naquele novo contrato, ele começa a vigorar, tá? E por que isso não é o mais adequado? Porque várias situações podem acontecer. Eles podem reagendar e depois eles desistirem de casar. Eles podem reagendar e depois querem reagendar de novo. E se você não está preso a um contrato original, isso não é bom, nem para você e nem para o cliente. Eu estou falando essas informações todas, gente. Não é só olhar para o lado do noivo, não é só olhar para o lado do fornecedor. Nós somos mediadores, né, dessa situação. A gente vê as duas situações e queremos que o melhor aconteça para ambos os casos. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, quando a gente vai falar do aditivo, é muito... Porque tem fornecedor que está zerando. Não, esquece aquele contrato, faz outro. Gente, isso é um perigo. A gente não sabe como que as coisas vão proceder daqui para frente. Então, não façam isso, tá? Coloquem no aditivo, de preferência citando que é devido ao decreto, ou agora é o decreto estadual que está superior ao municipal, que você não pode realizar, é devido a tudo isso, vocês entendem, não irão cobrar multa, ou irão cobrar uma taxa, porque essa taxa diz respeito a tal coisa, tá? Quarta opção muito importante, cancelamentos, tanto de eventos que já foi informado que vai cancelar, quanto de eventos que podem ser adiados e depois a pessoa querer cancelar, tá? Vamos lá, muito importante, porque a maioria dos contratos fala só da multa, porque perdeu a data. Então vamos fazer essa análise, tá bom? Se você vende uma data agora de abril e esse evento não vai acontecer, para qualquer pessoa que você teria vendido essa data, escutem o que eu tô falando, para qualquer pessoa que você teria vendido essa data, haveria o problema. Então você perderia a data de qualquer maneira. Então você não pode cobrar alegando só isso, tá? A questão você tem que dar opções para essa pessoa, para ela poder usar o crédito que ela tem com você para um outro evento. Ou seja, adiando esse evento ou mudando de evento. Se ela não vai fazer o casamento, vou dar uma situação agora, não vai fazer o casamento, mas aí ela tá grávida e perdeu o sentido, ela não é que perdeu o sentido, para ela perdeu o sentido dela fazer a festa de casamento, mas aí ela tem um crédito fornecedor, ela pode usar para
por exemplo, batizado, sabe? Ou ela tem uma irmã, enfim. Usar o crédito, tá? E tem que fazer sentido para o cliente final, né? Então, é muito importante vocês terem muito pontuado na ponta do lápis qual que é seu custo de ter fechado aquele cliente. Não é o custo só de ter perdido a data. Porque a data é essa questão que você perderia mesmo, já que a gente está proibido de executar. Mas você poderia estar fechando com uma pessoa que pode escolher adiar ou outra que vai escolher cancelar. Então, entende que a argumentação fica diferente? Se ficou confuso, me fala que eu explico de novo, tá? Agora, outra coisa muito importante. Vocês têm que especificar qual que é o custo do que vocês já tiveram. Geralmente, os contratos, infelizmente, não estão colocando isso. Não é o procedimento que vocês pensavam que poderia acontecer em massa, enfim. Se acontecer com um contrato, ok, isso aqui, enfim. Então, o custo, principalmente desse contrato, ele tem que ser de serviços que já foram prestados. Vou dar o exemplo do decorador. O decorador gasta horas de atendimento para poder chegar num modelo, num projeto de decoração. Isso, o custo já foi entregue. Então, se o cliente não quer adiar, tá? Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu hoje. O cliente não quer adiar. Por quê? Porque ela iria fazer o evento posterior a uma data que já estava fechada. Tá? E aí ela tinha dividido os custos dessa data. Aí essa primeira noiva, que já iria fazer o evento, e a segunda ia aproveitar algumas coisas desse evento no dia posterior, adiou para um mês que essa segunda noiva não quer casar. Então ela falou, não, vou casar lá na frente, não quero. Olha só, o fornecedor deu todas as possibilidades para ela. Ela poderia ser encaixada depois, mas ela fez a escolha. Ela fez a escolha de não querer casar lá na frente. E nesse momento, gente, acaba sendo uma escolha. A gente está num cenário muito louco. E aí, se você dá todas as opções para ele, né? Todas as opções possíveis, e a pessoa não quer assim mesmo, aí vira uma questão de escolha. Porque senão, todas as empresas vão correr o risco de, por questões financeiras, ou porque o cliente é empresário e está nessa situação complicada como todo mundo, ou porque o cliente está com dificuldades, não sabe como que vai ser a empresa onde ele trabalha, enfim, inúmeros casos que não dizem respeito à empresa que ele contratou. Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou explicando? Se todo mundo começar a levantar a bandeira de que vai cancelar evento, as empresas não vão ter fluxo de caixa para devolver, porque elas inclusive já prestaram parte desse evento ao atender o cliente, ao montar o projeto dele, ao gastar o tempo dele, reservando o mobiliário, reservando o flow, conversando com o espaço, fazendo visita técnica, senta de novo com o cliente para poder fazer. Então, assim, tudo isso tem um gasto de horas, de tempo, que poderia estar sendo ter sido destinado para uma outra coisa. Então, é muito importante entender que vocês precisam deixar transparente para o cliente final de vocês quais são as possibilidades que ele tem. Talvez você não pode numa data, mas pode na outra. Vou dar o exemplo de celebrante, por exemplo, que aconteceu uma situação também que ele não pode na data. A noiva priorizou o espaço. Ele tinha outras datas, tá, disponíveis, que inclusive o espaço também tinha, tá? Mas ela quis casar numa outra data, entendeu? E agora ela quer o cancelamento. Ele possibilitou ele fazer a parte de escrever a história do casal, né? Porque ele já teve esse contato, já teve essa relação, então ele escreve e consegue um substituto. Aí o noivo não quer essa opção, porque ele quer escolher a pessoa, ele quer, às vezes, mudar e não vai ter o celebrante, ele quer, às vezes, não ter cerimônia. Gente, aí é uma questão de escolha, mas o fornecedor mostrou o tempo inteiro que ele está disposto a resolver a questão, sem cobrar nada por isso, que ele está com boa fé, ele quer fazer aquilo acontecer. Esse é o principal recado que eu tenho para vocês, tá? Vocês deixarem claro para o cliente de vocês, e claro, eu tô falando de por escrito, tá? Por escrito, bem documentado, mostrando a boa fé que vocês têm de tentar resolver essa situação da melhor forma possível. Porque é isso que o cliente quer, gente. Agora, certamente vamos ter, infelizmente, pessoas que vão aproveitar do caso para poder tentar reaver o dinheiro, ou porque viu que não é prioridade, ou porque acha, tá, que depois vai conseguir contratar todo mundo pela metade. Não vai ser isso que vai acontecer. Nós do mercado de eventos não podemos permitir isso acontecer, porque imagina se todo mundo baixar o preço, aí de fato a gente não consegue realizar evento nenhum, né?
Então, é muito importante o mercado inteiro estar unido. O mercado, por vários anos, esteve desunido, tá? Pessoas competindo. Você chegava com o cliente, negociava com ele, batia o martelo, vinha o seu concorrente, por R$ 100 o cliente mudava. Então, a gente permitia isso com muita facilidade. As pessoas estavam numa disputa desleal, que não é saudável, gente. É importante para o cliente ele ter poder de negociação, mas barganha não é saudável no nosso mercado. A gente trabalha com gasto futuro, a gente não sabe quanto que vai estar custando um freelancer, quanto que vai estar custando o alimento, que é a matéria-prima do buffet, quanto vai estar custando a flor, que é a matéria-prima da decoração. Então, tudo isso é muito importante, tá? Outro ponto importantíssimo que eu vou falar aqui da decoração, que eu vou defender aqui, né, o máximo possível, a gente, eu tô anotando tudo aqui, tá, gente? Porque depois eu vou compilar isso. A gente tem que focar no reagendamento para os meses que são mais limpos, né? Que estão mais com datas mais livres. Porque tem casais que vão casar agora em abril e maio e estão querendo realocar para agosto, outubro, que são meses já muito procurados. Isso não é saudável para você, fornecedor. Isso não é saudável para o seu cliente. E eu vou te dar todos os motivos agora. Olha só, não é saudável para o cliente porque ele vai estar agendando o evento dele num momento muito conturbado, com muitos eventos. Então isso vai ter desde o cansaço do fornecedor para poder te atender, até o ponto da escassez. Então vamos pensar em flor, que leva de 60 a 90 dias, né, gente? É algo natural, não tem solução, a não ser que vocês queiram usar a flor artificial. A flor demora de 60 a 90 dias, dependendo da espécie, entre plantar e ser coletada, né? Os plantadores de flor pararam. Voltou? Então, a última frase que eu tinha falado nós vamos ter um gap na produção de flor. E aí, é importante no contrato estar as possibilidades, caso não tenha a flor que o cliente escolheu. Os valores vão estar muito altos. Então, a certeza absoluta dessa gestão, que realmente vai ser como você queria antes, entre agosto e outubro vai ser mais difícil de ter. Então, se você tem que reagendar, quem está em agosto a outubro, gente, relaxa, não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que estão reagendando. Se você está reagendando, o mais inteligente é de novembro a fevereiro. Esse é o período ideal para você reagendar o seu casamento. Por quê? Aí eu falei os pontos negativos que é para o seu cliente, né? Porque é mais saudável para o seu fornecedor. E sim, é importante que o cliente se preocupe com a saudade financeira do seu fornecedor. Cliente que ficar espremendo o fornecedor, cliente que ficar dificultando, entendendo, vai dificultar a vida do fornecedor, que pode, inclusive, dificultar ou impedir que ele consiga te atender. Então, nós temos que ser solidários também. Os clientes também precisam ser solidários com o fornecedor. Novembro ou fevereiro, para a grande maioria dos fornecedores, é melhor, porque eles têm datas livres, tá? E eles vão estar deixando de vender aquelas poucas datas que vão restar no segundo semestre. E assim eles conseguem se capitalizar, beleza? Então, novembro a fevereiro é o ideal. E eu estou falando ideal para ambos os lados. Dessa vivência que nós estamos tendo nesse planeta, gente, se a gente não conseguir tirar a lição de que nós temos que nos colocarmos no lugar do outro e entender que contrato nenhum vai conseguir prever uma situação como essa, em que um volume muito grande de eventos vai ser adiado, nós teremos problema no nosso mercado e em qualquer outra relação comercial. Então, mais do que nunca, negociação é importante. Mais do que nunca, é preciso ir além do contrato, tá? Mais do que nunca, a gente tem que encontrar uma solução para que os clientes sejam bem entendidos, a gente possa viabilizar os sonhos deles, né? E, ao mesmo tempo, manter o mercado de pé. Ninguém aqui está falando de aumentar os lucros, ninguém aqui está falando... A gente está preocupando com os lucros que serão cessados nesse momento. Todos os fornecedores idôneos, todos os fornecedores confiáveis com que a gente se relaciona. O posicionamento de todos é o mesmo, tá? É viabilizar os eventos e manterem suas empresas de pé e saudáveis financeiramente. Então, nós não mediremos esforços para que a gente possa possibilitar que todos os fornecedores consigam ter informação e possam escolher o caminho da negociação, que é o melhor caminho. Judicializar não é bom para o fornecedor, muito menos para o cliente final, porque a gente não tem jurisprudência, nós não sabemos o que vai ser. Então, cada juiz pode interpretar de uma forma. Até isso chegar no Supremo, até alguma coisa ser definida como padrão judicial,
a gente vai gastar energia, vai gastar tempo. Então, o mais importante agora é negociar e a gente acreditar nesses sonhos, porque depois dessa loucura que nós estivemos passando, né, vamos passar, o que mais a gente vai querer é confraternizar e comemorar com quem a gente ama. Então, o evento social é extremamente isso, né? Então, eu acho que, sinceramente, é muito necessário a gente ter cautela, profissionalismo e responsabilidade. Eu tô falando essas três palavras o tempo inteiro, né? Temos que ter cautela nas nossas decisões, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, não podemos olhar só o nosso. Temos que ter profissionalismo, porque a gente tem que entender que é uma empresa, né, que está prestando aquele serviço, que por mais que ela tenha dificuldades, é importante a gente manter a qualidade, a confiabilidade. E temos que ter responsabilidade, não só com o seu cliente, como toda a sociedade. Então, por exemplo, degustações serem feitas nesse período, eu não acho adequado, eu acho irresponsável com a sua equipe, acho irresponsável com a sociedade, porque ele vai ter que pedir um Uber para poder ser atendido. Acho que nesse momento a gente tem que respeitar as regras e deu uma... engasgou aqui. Então, eu vou voltar aqui nas perguntas para a gente voltar, né? Algumas pessoas falaram aqui, pontuaram algumas coisas. Eu vou entrar, porque agora às 9 horas eu entro na live de vídeo da Vestidas de Branco. Então, eu tenho 2 lives na segunda-feira. Gente, eu tô toda descabelada. Home office, tá? Vamos lá, voltemos para cá. Onde que eu estava? Conversando, as pessoas estão conversando por e-mail. Estamos inseguros com a manutenção dos custos fixos, com o aumento do dólar, nós estamos nos reinventando, é isso mesmo, reinventar, né, gente? E outra coisa, né, as equipes, eu tô vendo que tem muita solidariedade da própria equipe das empresas. Vamos lá, Paula Sete está colocando aqui, estou refazendo meu contrato todo por causa disso. Com certeza, Paula, a gente vai tirar disso lições muito bem estruturadas para a gente ter uma situação, né, que faça sentido. Então, todo mundo tem que reestruturar seu contrato numa situação dessa, inclusive para fechamentos atuais. Sempre penso nos potenciais clientes que se casam em 4 a 6 meses e terão seu cronograma comprometidos. Como ajudar a cliente nessa jornada de contratações, sem parecer que estamos aproveitando de suas fraquezas, deve ser, né? Suas fragilidades. Exatamente. Então, olha só. Esse é um outro ponto muito importante. Os fornecedores estão com muito receio de parecer que a gente está aproveitando a fragilidade do cliente para poder oferecer algo melhor. Só que a gente precisa agir, precisamos agir para a saúde financeira das empresas do mercado de eventos. A gente não pode parar de fechar contrato, porque isso alimenta o nosso caixa. E, ao mesmo tempo, existe, gente, uma cadeia enorme. 90% das pessoas que trabalham no mercado de eventos, elas são freelancers. Elas não têm relação de trabalho, então elas dificilmente vão ser financiadas pelo governo. Então, assim, existe uma cadeia enorme e as empresas estão tentando ajudar esses freelancers dela, mesmo sem ter entrado no caixa. Então, entende que é importante a gente movimentar essa cadeia? Vale a pena, mas sempre incentiva seus parceiros a investirem em um profissional para nos ajudar a formar um contrato sólido. Eu sempre falo isso mesmo, a gente tem várias vezes, a gente sempre pontua esses profissionais, inclusive agora a gente está com uma assessoria que vai nos ajudar nisso, e eu estou tirando as dúvidas, né? É muito difícil porque às vezes a OAB dificulta algumas coisas, né? Não pode cobrar muito barato, tem que ser ou de graça ou o valor da tabela. Então a gente está tentando chegar numa situação que permita com que os fornecedores possam ter, com custo reduzido, acesso a esse tipo de profissional também, né? Então vamos lá. A Iana está colocando uma situação, não vai ter fluxo se os casais não renegociarem os prazos. Então vamos lá. Tem pessoas que vão casar no ano que vem ou no segundo semestre que estão começando a ficar inseguras de continuar pagando o fornecedor e o fornecedor falir, etc. Gente, vamos acompanhar o fornecedor, né? Por isso que o trust é tão importante, porque a gente olha a parte financeira e jurídica. Nunca o nosso trust foi tão valorizado como agora. Porque olha só, se você tem eventos no ano que vem e no segundo semestre, se você acha que pagar o fornecedor é a melhor escolha, eu estou afirmando isso, você está fazendo uma péssima análise. Se todo mundo fizer isso, não tem como o seu evento ser realizado lá na frente, tá? Então olha só, para o seu evento ser realizado em abril e maio do ano que vem, uma série de coisas acontecem antes. Não tem como a pessoa fechar e ela abrir em abril e maio para poder te atender. A manutenção do espaço, os funcionários que são CLT, muitas empresas, a maioria das empresas do nosso mercado, elas estão mantendo, inclusive, parte
do salário dos freelancers, ajudando com cesta básica, com ajuda de custo inicial, até o governo lançar alguma coisa para os autônomos, que já foi falado que vai ter, mas a gente não sabe qual que vai ser o teto, né? Se vai ser suficiente para as pessoas sobreviverem. Então, isso é muito importante a gente colocar aqui, tá? Fazer a escolha de, eu simplesmente vou... Toda segunda-feira às 20 horas eu tô aqui. Eu nunca fiz lives tão grandes nesse período, né? As minhas lives estão beirando 1 hora. Na semana passada também isso aconteceu. Mandem dúvidas no inbox. Entrem no canal do Telegram, acessem aí o link que está na nossa bio, tem o canal do Telegram, e a partir de amanhã eu vou começar a colocar considerações lá que eu estou usando para os nossos clientes. Então, independente de você é cliente ou não, a gente tem que olhar o mercado. Nós temos que agir em conjunto, tá? Então, eu estou super feliz, Elaine, de você ter ficado comigo aqui até agora. Muito obrigada pelas contribuições. Se tiver algum tipo de dica também, me chama lá no WhatsApp, que a gente já tem conversado, né? Quero te fazer, inclusive, uma dessas lives era para eu fazer com a Elaine, a gente acabou deixando um pouco para frente, porque agora, basicamente, é só sobre esse assunto que a gente vai ter. Então, eu acho muito relevante, inclusive, ela trabalha nessa área, então ela pode também nos ajudar com outras informações. Eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para o nosso mercado, parar de pensar na gente, ir além, né? Então, quando que eu imaginar que eu ia ter um serviço de tirar dúvidas jurídicas dos fornecedores dentro dos nossos grupos de WhatsApp, e isso ia ter um impacto definitivo. Quando que eu imaginar que a gente ia dar orientação financeira para os fornecedores de como proceder a partir de agora? Então, a gente tem que se reinventar. Isso não estava no nosso escopo, né? Não estava na nossa cabeça de fazer isso agora, mas realmente a gente percebeu da importância que é. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos unir, acreditar no mercado e fazer o esforço que for necessário, né? O possível e o impossível, para que a gente possa fazer, aprender muito e fazer o mercado conseguir viabilizar esses eventos que já estão agendados e ainda continuar de pé, tá?